Bom dia, irmãos. Bom dia. Você pode se colocar de pé. Nós vamos orar nesse instante, em gratidão ao nosso Deus por essa semana que estamos iniciando na presença dEle. Vamos louvá-lo e bendizê-lo por meio das nossas vidas. Senhor, nós somos gratos a Ti por tão grandes bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas e clamamos, Senhor, que o Senhor venha dia após dia colocar em nós um desejo ardente pela Tua presença, em fazer a Tua vontade. Que o Senhor, Pai, fale aos nossos corações nessa manhã, que tudo que formos fazer aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me
do Senhor Jesus esteja com todos. Nós vamos neste momento fazer a leitura da palavra de Deus em Romanos capítulo 12, nos versos 1 e 2. Nos diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus pela vida dos irmãos Daniel Castro e Silva, Marli Rócio Gonçalves de Santana, Miriam Moreira Balbino, Moisés Andrés Maiorga Pérez, estão aniversariando esta semana. Deus os abençoe. E o nosso desejo é que o Senhor os ensine a contar os seus dias de tal forma que tenham um coração sábio. Deus lhes conceda muitos outros anos de vida na presença dEle, e sejam bênçãos, e vivam a grandeza do reino de Deus. Vamos orar. Deus de amor, nosso Pai Celestial, a Ti todo louvor, honra e glória. Santo é o Teu nome. Que o Senhor o santifique em nossas vidas. Que o Senhor o santifique na Tua igreja. E que sejamos santos no Senhor. E segundo a Tua vontade, dediquemos ao Senhor um culto vivo, santo e agradável ao Senhor. Para a glória do Senhor Jesus. Para a honra e glória também do Espírito Santo. Nós te pedimos as tuas bênçãos para este dia, para os nossos irmãos aniversariantes, para a tua igreja, e que o Senhor fale conosco nesta manhã e nos acolha na tua santa presença, e que o Senhor derrama a sua presença gloriosa neste lugar, nas nossas vidas, sobre a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Acende o fogo divinal em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos fruir as ricas bênçãos divinais, primícias do porvir. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Acende o fogo divinal em cada oração. Renova-nos, Senhor, inspira mais fervor, aumenta nossa compaixão por todo pecador. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Acende o fogo divinal em cada oração. Amém? Que o Senhor possa realmente acender em nossos corações, né? Abrir os nossos olhos, para que possamos viver intensamente a nossa vida cristã e que possamos cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida. Amém? Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus.
olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Mais uma vez, abre os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Abra os olhos, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Vamos declarar todos juntos que Ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Nosso Deus, Ele é santo. Declare. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu.
Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Vamos declarar: Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. só Ele é digno. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Vamos declarar juntos: eu vou construir mais uma vez, bem forte. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Senhor, abra os nossos olhos, Pai, e que possamos entender, Pai, a grandeza, a largura, a profundidade, Pai,
do teu amor derramado para conosco, de forma que possamos viver de uma forma firme e abundante na tua obra, de forma que possamos, Pai, não nos distrair com as circunstâncias, mas que mantenhamos, Pai, os nossos olhos no Senhor e possamos contemplar a beleza da tua santidade, a beleza, Pai, de quem o Senhor é, Pai, e que possamos glorificar, Pai, o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e ainda irá fazer, Pai. Que possamos, Pai, ter um coração grato, um coração quebrantado e humilde, o qual o Senhor não rejeita, e que o Senhor, Pai, venha nessa manhã falar ao nosso coração, não conforme nós desejamos, mas conforme o Senhor quer para as nossas vidas, Pai, porque nós confiamos na tua vontade, e que o Senhor, Pai, cumpra em nós o teu querer, e é no nome de Jesus que nós oramos e entregamos todo o louvor, toda a honra que a ti são devidas. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor Deus fale conosco nesta manhã e impacte as nossas vidas e possamos sair daqui totalmente diferentes do que entramos. Nós nesta manhã queremos refletir sobre o tema em busca de um avivamento espiritual. Vivemos em um mundo em que o pecado domina o coração das pessoas. Vivemos em um mundo que a nossa própria natureza humana, ela nos leva a ter atitudes não agradáveis ao nosso Deus, mesmo que elas sejam razoáveis. Mas nós não estamos aqui vivendo pela razão, nós estamos vivendo pela vontade do nosso Deus. Não são os nossos conceitos e visão do mundo que vivemos, mas a palavra de Deus que orienta a nossa vida. E nós precisamos nos ajustar à humanidade revelada por Deus na pessoa de Cristo a nós. Visto que Cristo veio a este mundo não apenas para perdoar nossos pecados e nos dar vida eterna, mas nos revelar a verdadeira humanidade que devemos viver. Sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus, preconizados como cidadãos celestiais. Então devemos buscar de Deus um avivamento espiritual. O texto bíblico nos diz que devemos consagrar a nossa vida a Deus e prestar a Ele um culto vivo, santo e agradável. Um culto motivado pela vontade de Deus, na transformação da nossa vida. Então Deus quer transformar totalmente a nossa vida para que sejamos semelhantes a Jesus, o verdadeiro homem celestial. Então é o propósito de Deus, e eu e você busquemos este avivamento. Deus nos chamou e nos tem chamado para um nível de intimidade ainda maior com Ele. Deus quer transformar totalmente a minha vida. Deus quer transformar totalmente a sua vida, para que nossas vidas transformadas, Deus também possa transformar as nossas famílias e transformar a igreja e impactar o mundo.
com o testemunho do Evangelho, para que o seu reino seja expandido. Esse é o propósito de Deus para mim, para você, como pessoas e também como igreja. Porque a igreja é a agência do reino de Deus na terra. Então, ter uma vida espiritual avivada deve ser a busca de todos nós como salvos e como igreja, porque esta é a vontade de Deus, como povo de Deus que somos. Não é viver uma vida no emocional, não é uma condição de motivação simples, como a gente pode ouvir, né, pelos coaches da vida, palestras motivacionais. A questão não é um momento em que eu me entrego de corpo e alma para fazer algo. É uma questão permanente de relacionamento íntimo com Deus, mais intimidade com o nosso Deus, onde nós vamos aprender a santificar o seu nome, exaltá-lo como nunca antes, amar mais a Deus, ser mais dependentes de Deus, enfim, sermos totalmente íntimos de Deus. É interessante quando Deus se refere a Abraão: como, pois, eu faria qualquer coisa sem não falar com meu amigo íntimo Abraão? Abraão foi um amigo íntimo de Deus. Havia intimidade tal que Abraão, ele pôde até mesmo dialogar com Deus a respeito do juízo que ele ia fazer sobre as pessoas de Sodoma e Gomorra. O Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Se houver lá 50 justos, 45, 25, até que Abraão não teve mais coragem de diminuir ainda mais a quantidade de justos, mas sempre a resposta de Deus a ele foi: eu não destruirei o justo com o ímpio. Por causa desses justos eu pouparia aquelas cidades. Então Abraão foi um homem íntimo de Deus, e Deus quer ser íntimo de mim, íntimo de você. Deus quer derramar a sua presença gloriosa sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos ter sede de um avivamento espiritual. Nós precisamos buscá-lo. Então, o avivamento vai ser o agir de Jesus livremente em nossas vidas, para manifestar a sua maravilhosa glória e o poder, mas levando em consideração que somos a sua igreja. O avivamento não é para pessoas específicas, é para a igreja. Eu posso pessoalmente desfrutar deste avivamento, mas ele é para que impacte a minha família, para que impacte a igreja, impacte o mundo com a mensagem do Evangelho. E podem ter certeza que o agir livremente de Jesus para manifestar a sua maravilhosa glória e poder será vista nas nossas vidas e na igreja e por meio de nós. Seremos totalmente transformados. Deus haverá de transformar também nossas famílias. As pessoas ao nosso entorno vão experimentar o poder do Evangelho de Cristo, como em Atos dos Apóstolos está registrado. E todos os dias acrescentava a igreja aqueles que haveriam de ser, aqueles que estavam sendo salvos, pois a igreja caiu na graça de todo o povo, porque era um o coração e a vida de todos os que criam. Havia amor e unidade em Cristo naquelas pessoas. Havia
dependência de Deus. É interessante quando a gente pensa na dependência de Deus, que Deus tudo pode, que Deus tudo faz, e nós procuramos fazer tudo na dependência do nosso controle administrativo das coisas. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos crer no poder de Deus. Nós precisamos depender de Deus. Lembre-se que o profeta Elias, ele profetizou que haveria seca sobre Israel do norte. E cerca de 3 anos e meio não choveu. E Deus o mandou para ficar à beira de um riacho. E ali, bebendo daquela água, Deus todos os dias o alimentou, ordenando aos corvos que ele trouxesse alimentos, todos os dias. E infelizmente nós somos muito duvidosos quanto ao amanhã, ansiosos, esquecendo-nos de que o nosso Deus prometeu cuidar de nós, desde que nós estejamos dependendo dEle, desde que nós busquemos o seu reino e a sua justiça. Irmãos, buscar o reino de Deus e a sua justiça é a verdadeira vida do cristão. Buscar o reino de Deus e a sua justiça significa também ser uma pessoa responsável pelos seus dons e pela sua forma de viver que agrada a Deus. Devemos ter sede de uma vida espiritual avivada. Esse deve ser o principal propósito da nossa existência. Ao buscarmos, irmãos, a glória de Deus e a vontade dEle para a nossa vida, o avivador, a questão simples não é buscar o avivamento, é buscar o avivador. O segredo está na presença de Deus, na sua intimidade com Deus. Não é uma questão meramente emocional ou motivacional, como já lhes disse. É uma questão de relacionamento íntimo, revelação de Deus para a nossa vida, a condução do Espírito Santo sobre nós. Mas a nossa disposição na dependência dEle, de viver conforme a sua palavra, de ouvir o que Deus tem falado, de praticar a palavra de Deus, não nos conformar com o mundo, mas ter uma vida transformada dia a dia, conforme a vontade de Deus, revelado na sua palavra, que muda a nossa maneira de pensar, de racionalizar as coisas, ou de ver o mundo ao nosso redor. Então, ao buscarmos a glória de Deus e a vontade de Deus, o avivador, o avivamento será uma obra divina na nossa vida, para que o nome de Deus seja santo em nós e nos torne limpos de todo pecado, e possamos então prestar a Ele um culto vivo, santo e agradável que Ele espera de nós. E assim o reino de Cristo, ele será expandido com poder, através não da minha pessoa ou sua pessoa em particular, mas da igreja, mas que envolve a minha e a sua pessoa em particular, porque somos membros de Cristo e membros uns dos outros. Esse é o propósito de Deus.
que devemos fazer, irmãos, para a gente poder buscar esse avivamento espiritual? Eu quero que o irmão tenha sede, tenha desejo, que busque e creia que Deus é poderoso para fazer esse avivamento. Creia que Deus te chamou para um nível de relacionamento mais íntimo com Ele. E que Deus quer derramar, não apenas sobre a sua vida, mas sobre a igreja, a maravilhosa presença dEle, o poder dEle. Uma das coisas que nós precisamos fazer, irmãos, está relacionado com oração e arrependimento. Às vezes nós pensamos no pecado como as coisas corriqueiras, horríveis que nós observamos no dia a dia da nossa vida, o adultério, a mentira, as guerras, a corrupção. Certamente tudo isso é pecado e desagrada a Deus. Mas esquecemos de olhar para dentro de nós para ver o que está em contradição ao Espírito de vida em Cristo que devemos viver. A questão da nossa vida santa. Irmãos, quando Deus santifica o seu nome, Ele está operando o seu poder, Ele está operando a sua graça, Ele está operando a sua misericórdia, mas Ele estará realizando os seus grandes feitos na nossa vida. E aquilo que é inconveniente, a palavra de Deus confronta. A palavra de Deus traz não apenas vida, mas ela traz juízo e disciplina. E é por isso que todas as vezes que nós oramos por santidade na nossa vida, na igreja, as coisas feias aparecem, as coisas horríveis aparecem, porque Deus começa a tirar as nossas máscaras. Deus começa a nos tirar da posição das aparências para a realidade e mostrar o nosso verdadeiro eu, com o propósito de nos limpar de todo pecado, se assim entendermos a sua palavra e se assim santificar o nome de Deus na nossa vida, ou seja, buscarmos a glória do seu nome e exaltá-lo. É isso que a gente precisa fazer. Então, santificar o nome de Deus e ser santo nele, confessar a Ele os nossos pecados, pedir a Ele perdão de todos eles, porque o pecado é um empecilho para o fluir do avivamento espiritual. Deus é puro de olhos para que não veja o pecado. Lembrem-se que Ele virou as costas para o seu próprio Filho que estava sobrecarregado com os nossos pecados. Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava sobrecarregado com os nossos pecados e Ele estava só, morrendo por eles, até que a graça e da misericórdia de Deus Ele foi trazido de volta à vida pela ressurreição, para a nossa vitória, para a nossa vida, para que sejamos participantes da mesma natureza divina em Cristo. Irmãos, além de confessar a Deus os nossos pecados, precisamos levar em consideração que o arrependimento bíblico, ele traz cura, porque ele transforma a nossa vida. Ele traz cura do nosso relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz que somos sendo justificados por Ele, mediante a nossa fé, nós temos paz com Deus. Mas quando também confessamos a Deus os nossos pecados e uns aos outros, quando nós falhamos e chegamos para o nosso irmão, a nossa irmã, eu pequei, eu falhei com você, me perdoa. Então Deus também, Ele promove a cura pela sua palavra em nossos corações. Nossos relacionamentos também são restaurados. Deus deseja e quer que tenhamos relacionamentos saudáveis e inquebráveis com Ele e uns com os outros.
Amor e unidade em Cristo é a prioridade de Deus para um avivamento espiritual, visto que divisões profanam o nome de Cristo. E às vezes a gente acha que divisão é somente quando nós separamos as pessoas. Mas e quando eu também me separo? Porque eu não quero conviver com quem pensa diferentemente de mim. Quando eu estou me sentindo não compreendido, quando a minha vontade não é realizada, aquilo que eu quero não é feito, ou quando eu encontro uma grande dificuldade para fazer o que Deus me pediu para fazer, então eu simplesmente desisto da obra. Às vezes é preferível mudar de igreja do que resolver os problemas, não é mesmo? Isso profana o nome de Cristo, isso é também divisão, porque é falta de unidade e de harmonia no corpo. O arrependimento bíblico, irmãos, ele traz cura. Por que as nossas orações não são ouvidas? Tiago diz, é porque nós estamos constantemente em guerra. Não apenas porque pedimos mal em virtude do nosso egocentrismo, mas porque estamos em guerra, estamos divididos. E Deus não se agrada disso. O Espírito Santo fica entristecido. Lá em Filipenses, quando Paulo conversa com duas irmãs, Evódia e Sintique, ele diz, irmãs, regozijem-se no Senhor. Irmãos, qual é o maior motivo da nossa vida? É ficar feliz em Cristo. Regozijem-se no Senhor. Que vocês sintam o mesmo no Senhor. Que vocês falem a mesma linguagem no Senhor. Eu digo, mesmo que nós possamos ter opiniões e posicionamentos diferentes, nós devemos ser um em Cristo. Unidade na diversidade dos pensamentos. Não simplesmente ficando recalcado ou recalcada naquilo que é a minha vontade preterida, mas porque eu estou buscando fazer a vontade de Deus, a glória de Deus, porque o direcionamento da minha e da sua vida deve ser viver para glorificar a Deus, viver para santificar o nome de Deus, viver para que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, para sermos totalmente parecidos com Ele. Esse é o nosso propósito, é a razão da nossa vida, meus irmãos e irmãs. E nós vivemos num mundo cada vez mais perdido no pecado. O mundo jaz no maligno, a palavra de Deus nos mostra isso. E nós não devemos viver uma vida de conformidade com o mundo, como a palavra de Deus aqui nos diz, mas precisamos ter sempre uma mente transformada para uma vida transformada, e vida transformada para viver segundo a vontade de Deus, crendo que a vontade de Deus é sempre o melhor, é boa, perfeita e agradável. E lembre-se que a vontade de Deus não é propriamente a minha vontade, mas a minha vontade deve ser a vontade de Deus. Agora, se a minha vontade é a vontade de Deus, então está tudo certo. Não é o que eu quero, não sou mais eu, mas é Cristo em mim. Eu quero que vocês também entendam que a graça de Deus é suficiente para cada necessidade na nossa vida. Então nós vamos orar por santificação na nossa vida pessoal. Nós vamos orar por santificação na vida da igreja. E quando lembrarmos de algum irmão ou de alguma irmã cujo comportamento não está adequado ao Evangelho, nós vamos orar com amor
nós vamos orar com dependência de Deus, nós vamos orar para a manifestação da glória de Deus na vida destes irmãos, para que eles também entendam a necessidade do avivamento espiritual, para que Deus também os alcance com a manifestação livre de Cristo na sua vida, na manifestação gloriosa do seu poder. E que nós não sintamos nenhum prazer na dor de ninguém, mas que possamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Lamentar nossos pecados e clamar pela santidade do nome de Deus na nossa vida. Vamos fazer isto. Vamos ser zelosos do bem, vamos ser zelosos uns dos outros em amor. Vamos buscar a unidade do Espírito Santo, a unidade da fé, a unidade da palavra de Deus, de um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Para que Deus derrame sobre nós da sua presença gloriosa e poderosa. E assim, santificando e glorificando o nome de Deus, meus irmãos, nós vamos viver para Ele e não para nós mesmos. Nosso desejo vai ser fazer a sua vontade e glorificar o seu santo nome, e não o nosso desejo pessoal. Eu queria que vocês estivessem atentos, porque muitas vezes as nossas interpretações racionais e muito bem fundamentadas na nossa verdade pessoal, elas contradizem o Evangelho de Cristo, porque não condizem com a vontade de Deus de uma vida que santifica o seu nome, que glorifica e que torna o seu reino conhecido e seja expandido na terra. O que as pessoas dizem de mim ou dizem de você como crentes que somos? Somos o reflexo da pessoa de Cristo? Eles podem ver Cristo na nossa vida? Eles podem ver o amor de Cristo na nossa vida? Eles podem ver o nosso compromisso da verdade na nossa vida? O mundo precisa ver Cristo em nós. Nós somos como um livro aberto, onde eles estão lendo a carta de Cristo, que somos nós. O bom cheiro de Cristo. Cheiro de vida para a vida. Claro que muitos vão nos ver com um cheiro de morte para morte, porque estão mergulhados no pecado e na incredulidade. Irmãos, o nosso desejo deve ser que o reino de Deus seja a realidade de nossas vidas e da igreja, e que o reino de Deus seja expandido. Precisamos testemunhar de Cristo e fazer discípulos para Ele. E as pessoas vão crer na nossa pregação, porque eles vão ver Cristo na nossa vida e vão ver que somos unidos em amor. Como Jesus disse: Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Eu neles e Tu em mim. Irmãos, eu quero concluir essa reflexão ainda falando um pouco sobre relacionamentos saudáveis e inquebráveis no Senhor. Precisamos cultivar relacionamentos saudáveis e inquebráveis. Nossos relacionamentos devem depender da graça de Deus e da sua vontade nas nossas vidas. Isso porque eu mesmo, não aos meus olhos, mas para quem convive comigo, serei uma pessoa difícil de convivência em função do que falo, do que faço e da minha presença. Porque aos meus olhos eu sou um homem bom, aos meus olhos eu sou um homem santo, aos meus olhos eu sou de Jesus. Mas o que as pessoas estão vendo em seus olhos através da minha vida?
Não é que eu vá viver em função do que os outros me veem. Eu vou viver em função de Cristo, da vontade de Deus, do reino de Deus, da glória de Deus, que a minha vida deve promover. Mas eu preciso estar atento ao fato de que a minha vida é luz, e é tempero, é sal da terra. A minha vida é uma testemunha de Cristo e do seu reino. Eu prego muito mais com a minha vida do que com as minhas palavras. Eu prego muito mais com o meu comportamento e atitudes do que em palavras. As pessoas podem aplaudir as minhas palavras, mas rejeitar a minha pessoa comportamental ou comportamentada. Nossos relacionamentos devem depender da graça de Deus e sua vontade em nossas vidas. A palavra de Deus, por exemplo, diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor. A palavra de Deus nos diz que nós devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. A palavra de Deus diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros para cumprirmos a vontade dEle ou a lei de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. E no que depender de nós, nós devemos viver em paz uns com os outros. Agora, no que depender de mim, não significa que eu coloco condições. Significa que se o outro não quer viver em paz comigo, então eu não tenho como vivenciar essa paz dele para comigo, mas eu vou viver em paz com ele. E também não é para rejeitar ou marginalizar. Irmãos, nós precisamos remover do nosso coração todo espírito de seletividade. Nós não podemos permitir que haja em nosso coração ressentimento, mágoas ou rancor. Tudo isso é um empecilho para o meu avivamento espiritual. É um empecilho para o avivamento espiritual da igreja. Eu preciso ter uma vida totalmente transformada para ser um elemento de transformação dentro da minha família. E a minha vida e família cujos membros pertencem a Cristo, transformados, também vão transformar a igreja na sua comunhão e na sua prática da vida cristã, da vida de Cristo, da manifestação da glória de Deus e do reino de Deus. E a questão é que eu preciso ter sede, e eu preciso buscar, não como uma possibilidade, mas para ser, crendo que Deus, que me chamou e chamou você para viver num nível de intimidade maior com Ele, vai operar este avivamento. E esse avivamento ele não acontece de uma noite para o dia. Enquanto não estivermos em condições, Deus não o faz. Mas buscando as condições para este avivamento, Deus o fará no tempo devido de Deus. É interessante que quando Deus enviou o Espírito Santo na inauguração da igreja, Ele enviou um vento forte, parecido com um tornado. E foram vistas línguas parecidas com línguas de fogo. E o poder de Deus envolveu a vida de todos os discípulos. E eles glorificavam a Deus, eles testemunhavam de Cristo. E aquilo chamou a atenção de toda a Jerusalém naquele dia. E naquele dia houve muitas conversões, porque o Espírito de Deus operou salvação ali, com a pregação de Pedro.
Deus vai impactar a minha e a sua vida. Deus vai impactar esta igreja. Deus vai impactar a nossa cidade. E a nossa igreja impactada vai ser também motivo de impactar outras igrejas e outros lugares. O avivamento tem a ver com Deus, porque Ele é quem o faz. Mas é meu desejo, é minha sede. Não devo fabricar um avivamento emocional ou simplesmente motivacional. Ser o que eu não sou de fato, mas viver a intimidade da vida com Deus. Não é uma questão de mera experiência. Eu tive uma experiência maravilhosa. Não é isso. É um relacionamento permanente, constante com Deus. E se você mantiver a fogueira acesa com a oração, com a glória de Deus, com a dependência dEle, amar mais a Deus, ser mais dependente dEle, mais íntimo dEle, Deus vai manter esse avivamento. Mas se isso esfriar, o fogo vai apagando. E se você for uma brasa fora da fogueira, pior ainda, você vai apagar com o tempo, ou vai virar cinza ou carvão. Porque nós não podemos viver fora da lareira de Deus. O fogo de Deus. E quando eu falo esse fogo de Deus, eu estou falando do poder de Deus. Porque o fogo de Deus também pode ser entendido como o juízo de Deus, a condenação dos ímpios e pecadores. Irmãos, nós devemos ser bênção na vida uns dos outros, amar como Jesus nos amou e sermos unidos nele. Devemos compartilhar a vida de Cristo uns com os outros e evitar e renunciar às obras da carne. Devemos ser espirituais e não carnais. Como a nossa igreja pode crescer e ser uma grande igreja? Nós precisamos buscar esse avivamento espiritual. Nós precisamos buscar o mover de Deus. Deus quer nos dar esse avivamento espiritual. Deus quer que tenhamos uma vida de maior intimidade com Ele. Deus quer que tenhamos uma vida espiritual avivada, transformada, como pessoas e como igreja. Mas nós precisamos ter sede dessa vida profunda e maravilhosa com Deus. Se nós andarmos com Deus como Ele quer, então nós vamos alcançar o avivamento que Ele quer fazer na nossa vida e na igreja. E vos apresenteis a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E estas palavras não sejam mais que palavras. Essas palavras não sejam mais uma mensagem que você entendeu e crê que é de Deus, mas que ela seja uma palavra transformadora na minha vida e na sua vida, para buscarmos este avivamento. Irmãos, vamos nos concentrar então naquilo que vai ser a glória de Deus, a vontade dele na nossa vida, amar mais a Deus, ser mais dependentes de Deus, ser mais íntimos de Deus e viver o reino de Deus, a sua justiça com prioridade, sendo amorosos e unidos nele. Amém? Vamos orar? Eu queria que vocês estivessem também orando silenciosamente, considerando a necessidade de oração, arrependimento, a busca da santidade do nome de Deus na sua vida, na igreja, e também sobre os seus relacionamentos. Há algum relacionamento abalado, avariado? Há algum preconceito? Alguma rejeição? Você possa considerar isso agora diante de Deus também, e clamar que Deus aviva as nossas vidas, aviva a sua obra, aviva a igreja, e que toda a liderança da igreja seja impactada com esse avivamento.
Ore, irmãos. Glorifique a Deus. Deus de amor, reconhecemos ser tão falhos diante de Ti, tão falhos em santificar o Seu nome na nossa vida, tão falhos em buscar a Sua vontade. Perdoa-nos, santifica-nos, e que o Senhor manifeste a Tua glória pela Sua presença nas nossas vidas, impacte-nos, para que sejamos totalmente transformados pela renovação do nosso entendimento e mentes, Pai, para que possamos viver totalmente o Teu reino e a Sua justiça, para que a glória do Senhor seja manifestada através de nós, a Sua igreja. Deus de amor, nos conduza com o Teu Santo Espírito, nos conduza em obediência a Cristo, e não conheçamos apenas a Sua palavra, mas nós o amemos e sejamos obedientes a Ti, e não seja mais o nosso eu, mas Cristo em nós, e não seja a nossa vontade, mas a Tua vontade. Deus de amor, nós Te pedimos, nós temos sede e buscamos um avivamento espiritual para nós nesse tempo, para a Tua glória, para a exaltação do Teu nome, para a expansão do Teu reino, e para que sejamos um em Cristo. É no nome dele que nós oramos.